Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Assistimos Destacamento Blood. Fala aí pessoal, tudo bom? Bom, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora, não deixe de tocar o sininho, não deixe de dar o seu like ou dislike e claro, não deixe de comentar aqui se você gostou ou não gostou do filme, do vídeo, o que você achou, dá a sua opinião, isso é muito importante pra gente. Nós gostamos de estar sempre trocando ideia com vocês e claro, ajuda a impulsionar o nosso vídeo no YouTube. Aparentemente a galera gosta de um corte de cabelo, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusive né? aqui ó, cortei o meu, vocês estão conseguindo reparar que eu fiz um degradê aqui na frente. Eu cortei a franja, um degradê. E quem pinta e faz as luzes do meu cabelo sou eu. Eu corto meu cabelo já há muito tempo, faço prancha, faço escova, faço penteados, também sem maquiar. Mas em breve a gente vai fazer um outro vídeo de cabelo. E aparentemente também a galera anda com gosto muito estranho pra filme, porque o tal do 365N, alguma coisa assim, parece que tá sendo um filme super falado, tá em primeiro no Netflix há vários dias e pelo que eu li a história é uma bobeira do caramba. Que eu vi uma pessoa definindo? É um genérico dos 50 tons de cinza com uma história pior. Porra. Parabéns, Brasil! Em primeiro lugar no top da Netflix. Tinha que estar todo mundo falando do filme que está em sexto, que é Destacamento Blood. Get back here. It is not easy. Broken man. So what, you blaming yourself? You don't even know. No! Destacamento Blood é a nova produção do Spike Lee, né, que depois que ganhou o Oscar no ano passado, acabou tendo a sua carreira mais consolidada, como se ele ainda precisasse disso, mas quer queira que não, você ter o Oscar eu acho que você consegue atingir outros públicos, né? Sim. Porque talvez ele ficasse um pouco nichado e um pouco estigmatizado de fazer um tipo de filme apenas, ou que não alcançasse certos públicos que fossem mais assim heterogêneos, né? Alcançasse outras pessoas que não estão acostumadas a assistir os filmes dele. E aí ele ganhou o Oscar de melhor roteiro por Infiltrados na Clã, que inclusive era o meu favorito para ganhar o Oscar quando... Eu não tenho certeza se foi ano passado ou ano retrasado. Eu acho que é ano 2018. Retrasado. Então é ano retrasado. Foi quando nós assistimos. 2018. E o filme é tão bom que eu assisti na tela do avião e me impactou. Mas não é sobre isso que a gente quer falar. A gente quer falar do filme que acabou de sair. Saiu essa semana no Netflix. Que eu vou falar pela quarta vez já o nome do filme, né? Destacamento Blood. Que vai tratar de um grupo de 4 veteranos da Guerra do Vietnã, negros, que retornam ao Vietnã, teoricamente para salvar, para resgatar o corpo do comandante deles que se perdeu no meio da batalha. Na verdade, eles eram um grupo de 5 negros que faziam parte de um destacamento e eles acabaram criando entre eles um laço, uma irmandade muito forte naquele grupo, naquele pelotão que eles faziam parte. Tanto que eles se intitularam de Bloods, né? E criou-se esse vínculo entre eles. Eles passaram por muitas coisas, um deles morre, fica o corpo lá, não foi levado para os Estados Unidos e eles estariam voltando para se rever. Parece que eles não estariam convivendo parece que eles não convivem tão perto, pelo menos não hoje, talvez pode ser que em algum momento eles estivessem convivendo. E eles então vão se rever. Pelo menos não todos eles, né? Porque um é padrinho do filho do outro. Vão se rever e vão acertar as contas com o passado, buscar esse amigo esse corpo, parece que já tem até autorização do Pentágono para transportar o corpo e levar, enfim, para os Estados Unidos para que fizesse o enterro, com as homenagens militares que ele teria direito e tal. O filme, eu acho que... Rapidinho, outra coisa que a gente pode falar também é que não é só o corpo. Né, isso que a gente vai contar não é spoiler, faz parte do roteiro do filme, da sinopse do filme, que não é só o corpo que eles estão indo buscar. Numa das operações, 14 milhões em barra de ouro foi perdido e eles estão querendo também voltar para resgatar essas barras de ouro que eles deixaram escondidas na época da guerra.
E aí, claro que assim, cada um teve seu caminho, teve a sua vida, né? Teve a sua construção. Parece que eu acho que eles, para começar a vida, cada um levou para casa uma barrinha, pelo que eu tinha entendido ali em algum momento. Eu tinha entendido isso assim, tanto que um fez medicina, o outro tinha conseguido fazer uma grande concessionária de automóveis. Eles tinham uma vida assim, a maioria, menos um, que acho que parece que ele não conseguiu trabalhar bem as questões internas dele, que ele tem muita questão de raiva, de ódio, de rancor, mágoa, né? Com tudo aquilo que ele viveu e com a sociedade, né? Não só pelo que ele viveu na guerra, mas como ele volta para os Estados Unidos e encontra essa sociedade que não estava pronta para lidar com pessoas que são veteranos, né? Que são veteranos de guerra, né? Estresse pós-traumático e tudo essas coisas que hoje você consegue conhecer melhor, mas que na época toda essa teoria, essas questões foram construídas a partir desses grupos, né? Que vão retornando mas até em maior número. A vida do veterano de guerra é complicada, né? Nos Estados Unidos tem todo um glamour em relação aos combatentes, mas quem volta meio destruído pela guerra acaba sendo meio escanteado. E aí, se é um filme do Spike Lee, você já sabe que vai ser um filme panfletário, né? A gente já sabe que filmes do Spike Lee vão aproveitar uma temática qualquer que seja como pano de fundo para debater as questões raciais nos Estados Unidos. Eu acho que esse até é acima da média, inclusive tem um didatismo inicial muito grande que ele fica parecendo que ele é um documentário, porque ele vai trazer uma série de cenas reais, de fatos históricos, que não são do conhecimento mundial, não são do conhecimento talvez nem do grande público americano mesmo, porque há uma grande discussão no mundo, né, sobre o conhecimento da história, que envolve os aspectos do negro inserido na sociedade, não apenas durante a escravidão, mas todo o seu processo pós-escravidão, sua inserção social e todo o processo que ele passa até chegar nos dias de hoje. Então, ele vai fazer uma pequena introdução da situação geopolítica. Em 12 minutos, mais ou menos, ele te mostra os horrores da guerra. E vai fazer uma introdução geopolítica da década de 60, 70, para que você entenda o contexto histórico, né? E também a questão dos direitos civis americanos. Porque, curiosamente, né, a Guerra da Secessão aconteceu, a escravidão terminou, nós estamos todos no país da liberdade e da igualdade, lá na América, e mesmo assim o escravo foi liberto, mas não foi colocado como ser igual. E aí, durante a década de 60, praticamente vai ser a maior culminância disso, que vai ser a luta pelos direitos civis. Ou seja, e essa luta de direitos civis é ser tratado como igual a um homem branco, né, durante todo esse período. E até quero indicar também, quem quiser assistir, tem um documentário no YouTube aqui da Rosa Parks, integral, quem quiser assistir, muito interessante, que ela é assim, a grande iniciadora de todo esse processo de luta por direitos civis no sul dos Estados Unidos. E a direção do Spike Lee ela é muito segura, né? Você vê que o Spike Lee sabe muito bem o que ele está querendo fazer, tanto com o roteiro, tanto com a direção em si. Porque foi o que eu falei, o filme é panfletário, mas ele não é um filme chato. Geralmente filmes que são panfletários, ou eles não têm coragem de admitir que são, então eles tentam disfarçar. Esse não disfarça, você sabe que você está assistindo um filme que está o tempo todo tocando em assuntos importantes. Tem a parte de documentário do início, mas alguns diálogos são didáticos, tu vê que o diálogo está ali para chamar a atenção, para explicar uma situação específica do contexto da história do negro norte-americano. E mesmo assim o filme é bom. Porque outro problema de filmes panfletários é ele ficar preocupado tanto em defender uma causa e não conseguir conduzir da melhor maneira. Eu não acho que o filme se leve a sério demais, não. Eu acho que o filme se leva a sério na medida correta. Sim. Alguns falam que, a gente chegou a ver que algumas pessoas acham que o filme se leva a sério demais. Não, acho que ele se leva a sério na medida certa. E ele consegue trazer uma leveza, apesar da temática. Os personagens são muito bem estruturados, o roteiro é bom. E você vai encontrar, embora você não tenha exatamente precisão da época que eles foram até lá, não há uma data. A gente andou pensando, tentando calcular pela idade que eles teriam e a época da guerra. Seria talvez no início de 2000, final de 99, 98, por ali assim. Você vê que eles... é um filme extremamente presente, assim, atual. Acho que as temáticas que o filme discute, desde dos direitos civis, e tudo que está acontecendo
Aconteceu na guerra, aconteceu no pós-guerra e acontece ainda hoje, é extremamente presente e vital diante dos acontecimentos. Até porque não só George Floyd faleceu, como agora, acho que foi ontem, né? Outro negro americano morreu, acho que é Richard o nome dele, ficou sabendo? Não. Ele morreu num estacionamento, ele estava dormindo dentro do carro bêbado. Aí a polícia foi lá. Aí ele reagiu realmente. Aí ele correu, conseguiu pegar aquele negócio da choque do policial. E aí eles tentaram dar um outro choque nele, foi uma confusão danada. Aí tem uma hora que eles saem da câmera do estacionamento e houve-se o tiro e eles falam, conseguimos pegá-lo. Então eles atiram nesse homem, que ele aparentemente não estava fazendo nada, a não ser dormindo bêbado dentro do carro dele. Por enquanto ninguém sabia exatamente o que aconteceu, só que sabia que existia um homem negro bêbado dormindo no seu carro. Eu não sei se a Netflix antecipou o lançamento ou se já estava previsto mesmo para essa época do ano o lançamento do filme, mas o filme casa muito assim com a situação que está se debatendo no mundo como um todo, né? E eu ia falar alguma coisa, eu acabei esquecendo, mas a gente até brincou quando estava assistindo o filme que se a gente quisesse a gente poderia fazer um vídeo só sobre o primeiro 1 minuto e meio do filme, que é o Muhammad Ali conversando. O Muhammad Ali está numa entrevista e aí ele fala justamente a opinião dele sobre a guerra do Vietnã, e aí ele aproveita para fazer uma análise geral da visão dos Estados Unidos, né, de como o negro é tratado nos Estados Unidos. Só aquele 1 minuto e meio do filme já te dá o tom do que vai ser o filme, já te dá o tom do que o filme quer debater, e se você quisesse parar para refletir só sobre aquele 1 minuto e meio, você já conseguiria. As atuações estão excelentes. Tem um ator, eu esqueço o nome dele, porque é um nome curtinho, mas... Peraí. Pode continuar falando que eu vou ele pegar você aqui. O personagem dele é o personagem que teve mais dificuldade para lidar com o trauma da guerra, e aí até o final do filme você entende o porquê disso também, tem uma razão de ser, mas ele tem uma dificuldade muito grande para lidar com isso. Cadê? Não tá aqui não. Não tá aparecendo aqui não. Deixa eu abrir aqui. Ah, aqui. É porque ele tá de óculos no vídeo, no filme ele tá sem Tá óculos. longe. É o Delroy Lindo. Ele já é um ator experiente. Todo o elenco do filme já é um elenco de atores experientes, né? Pelo menos os 4 principais. Tem uma participação do Jean Reno. Mas ele tá muito acertado assim na atuação dele. E eu estava conversando com a Ana num ano em que a gente não sabe como vai estar a questão do cinema. Um ano que a gente não sabe como que vão ser os lançamentos. Um ano em que a academia já falou que vai aceitar filmes que tenham ido direto para os serviços de streaming. Eu acho que ele pode concorrer a uma vaguinha de um ator coadjuvante, um ator principal. Eu acho também. Assim como eu acho que o roteiro do filme também pode concorrer a melhor roteiro. E direção também achei muito boa. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o filme ele vai falar exatamente da situação de como o Estado trata o negro e tratou durante a guerra. E depois da guerra. Porque não é exatamente um filme sobre como que o Vietnã e os Estados Unidos se relacionam pós-guerra. É claro que você vai ver dentro da volta deles ao Vietnã alguns momentos tensos, não é simples, não é fácil eles estarem convivendo, porque tem poucas gerações separando eles. Então eles estiveram ali naquela guerra, mataram pessoas da família daquelas pessoas que estavam ali. Tem pessoas feridas, tem mutilados de mina terrestre, tem um monte de coisa ali naquele contexto, que é um grande caldeirão. E ao mesmo tempo tem McDonald's, tem KFC, tem todas as marcas, enfim, o mundo está globalizado, a América está presente economicamente, enfim. Mas existe uma tensão naquele local devido ao que havia acontecido, o que aconteceu durante a guerra. Por mais que os personagens tentem relaxar, eles estão o tempo todo tensos. Tanto os vietnamitas quanto os americanos. E aí você também vai ter a inserção também dos franceses, né, que é uma presença que é real, existe realmente, até porque o Vietnã esteve foi colônia francesa durante muito tempo, quando era Indochina e Cochinchina, e depois eles se tornam independentes, se tornam Vietnã.
Mas você vai ver a presença, de alguma forma, como tivesse os personagens como estivessem mostrando, né, o domínio francês e de uma forma a tentativa do domínio americano sobre aquele território e que hoje se mostra um domínio econômico, né? Até uma questão geopolítica muito grande no planeta e também lá no Vietnã. Eu acho que o filme é um acerto muito grande. São 2 horas e blau de filme, mas não cansa. Você se sente tenso em alguns momentos, e o tipo de tensão muda ao longo do filme. Assim. Você fica o tempo todo tenso, mas os motivos de você ficar tenso ao longo do filme mudam. Então isso faz com que você também não sinta que o filme está ficando um troço repetitivo. Por mais que o filme seja sobre eles estarem buscando essa situação, eles estarem buscando o cadáver do comandante, eles estarem indo buscar o ouro, eles revivendo as situações de guerra, e aí o momento de transição, eles usam já uma coisa batida, mas que funciona muito bem. Então quando quer voltar para a época da guerra, a imagem fica mais granulada, a tela não fica retangular, fica mais quadrada, para representar bem as imagens da TV daquela época, como se a gente estivesse sendo transportado para aquela época. Até porque também eles são mais velhos, para você também economizar um pouquinho do efeito de rejuvenescimento, que nem sempre eles usam tão bem ou tanto nas cenas quando eles voltam para a época que eles são mais jovens. Isso é bem sincero, a não ser nas fotos. Em alguns momentos eu achei que eles nem se preocuparam muito com isso. Nem isso. Em alguns momentos eu achei assim, quer saber? Não vamos gastar dinheiro com isso, entendeu? Vamos dar uma maquiada aqui, não vamos ficar gastando dinheiro de efeito especial para rejuvenescer esses caras. Não é o nosso objetivo, até porque o próprio corpo deles não aguentam mais o que teria que aguentar para fazer realmente um personagem mais jovem. Por causa da idade, por causa do porte físico deles mesmo. Eu acho que é pela questão do clima do local, que é um calor úmido muito grande que acaba com eles, é uma das coisas que eles reclamam quando chegam lá. Então, assim, o filme não é um filme sobre perdão, é um filme exatamente assim, quase que um filme para mostrar como que realmente o racismo estrutural está inserido na forma como o governo sempre tratou o negro americano. Então, em vários momentos eles vão falar das questões das guerras que existiram nos Estados Unidos, né? Desde a Guerra da Secessão e outras, em que vinham prometendo ao negro liberdade e igualdade, que ele vai ser inserido na sociedade se ele participar da guerra, e ele vai participar de várias guerras, e inclusive estatisticamente, que ele vai inserir no filme para você várias estatísticas que demonstram que a maior parte do negro participa da guerra proporcionalmente aos brancos. Então quando você vai perceber na população americana quantos % de brancos foram, quantos % de negros foram, você vai ver que a maior parte daqueles que estiveram proporcionalmente na guerra eram negros. Então ele não chega a trazer a propensão de latinos, mas ele vai falar de negros e brancos. Então, é importante para a gente poder entender até mesmo do que se fala hoje e por que as pessoas estão na rua há tanto tempo reclamando e gritando e pedindo igualdade. Para algumas pessoas é mimimi, para outros é exagero excessivo, é baderna, eles querem a bagunça, mas é difícil para algumas pessoas talvez entenderem, porque a gente vem de muito tempo comprando uma cultura de terra da liberdade, das oportunidades, todos somos iguais, tudo aqui é lindo, perfeito, maravilhoso, quando na verdade quem vive lá, principalmente quem é negro, quem é minoria, sabe como exatamente é aquela vida. E como é viver na América. Não acho que é bom ou ruim, melhor ou ruim. Acho que a gente faz essas avaliações é muito etnocêntrico. Eu acho que são diferentes e a gente não pode negar as diferenças e também não pode deixar de ver que os números demonstram preferências e caminhos que foram escolhidos. A gente tem os vídeos aqui da nossa viagem para os Estados Unidos. Né? Você entra na playlist Diário de Bordo. Um dos primeiros vídeos, os 5, 6 primeiros vídeos, se não me falha a memória, são da viagem que foi para os Estados Unidos. É uma viagem maravilhosa. Vira e mexe a Ana e a gente conversa, quando a gente estava lá, que isso, aquilo, que a gente foi para Orlando. E aí que a gente sempre fala assim, você vai para Orlando, cara, você não conheceu os Estados Unidos. Porque nem a parte de Orlando mesmo turística fica dentro da cidade de Orlando, é uma parte mais afastada. E aí numa dessas andanças de carro por lá, a gente acabou indo para indo mais afastado para procurar Funko Pop. Pois é, né? Faz o quê? E aí a gente se aventurou em outros bairros, outras cidades. E uma loja muito comum de lá é a Dollar Tree, que é uma loja que vende tudo baratinho. Então quando você vai viajar para lá
e não quer gastar tanto dinheiro assim com coisas que realmente não é necessário gastar tanto dinheiro, as pessoas falam... Descartáveis, vai no você Dollar comprar Tree, talheres, que coisa que você vai deixar pra lá e vai jogar fora, você não vai levar pra casa. Biscoitinhos, besteirinhas. E aí nesse Dollar Tree teve um senhor super simpático, né? Eu sei que ele é super simpático porque em dado momento a gente passou por ele, pela loja, ele foi super educado, brincou e tudo, que não sei o que. E ele era negro. E por uma coincidência, quando a gente foi pagar as nossas compras, era ele que estava na nossa frente. E ele não conseguiu passar as compras dele, que totalizaram $5. Ele passou o cartão, passou 2 cartões, não conseguiu, ele não tinha dinheiro. Teve que deixar as compras lá. Então vocês estão dizendo que os Estados Unidos é horroroso? Não, é o que a Ana falou. Né? Assim, cada país tem as suas características próprias, tem os seus costumes, que eu acho que é super válido desde que esteja dentro da lei, esteja dentro do respeito ao próximo, direitos humanos, enfim. Mas existe uma realidade. E quando a gente fala dos Estados Unidos, é porque o filme fala dos Estados Unidos. Se a gente quisesse transportar isso aqui para o Brasil também, é a mesma coisa. Se a gente pega a Guerra do Paraguai, que vão os escravos para a batalha, e é isso que acaba servindo como um dos fatores que vão começar a efervescer a... Acho que vem uma coisa também, assim, que a gente não pode deixar de esquecer. Independente... Não pode deixar de esquecer. Não pode esquecer. Não, assim, quando você vai morar em outro país, ou quando você vai querer de alguma forma avaliar ou valorar, né, se um país é melhor do que o outro, é muito difícil. Porque primeiro você talvez tivesse que viver naquela situação como um cidadão daquele lugar, coisa que você não pode fazer. Porque se você vai... Eu, brasileira, vou morar na Flórida, eu sou estrangeira, por mais que eu viva lá, tenho até um green card, eu não sou americana, eu sou brasileira. E chegando lá, eu vou ser tratada como latina. E sendo latina, eu não serei tratada 100% americana, porque o americano 100% americano é branco. Então, assim, as minorias, como os latinos, como os negros e como as outras minorias que existem nos Estados Unidos, vão ter um tratamento diferenciado. Então, assim, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil, isso acontece em várias partes do mundo. Agora, é difícil a gente estar fazendo o que a gente faz muito no Brasil, que é estar dizendo assim, viu, lá fora é melhor, lá fora é pior, lá fora é melhor. É difícil, eu sei que a gente tem esse hábito, mas a gente deve tentar evitar isso, porque... É só possível realmente fazer isso, e toda vez que você faz, você acaba sendo injusto com alguma parte, porque é difícil realmente dizer o que é melhor e o que é pior. São diferentes. E é claro que a gente pode perceber se existe mais um atendimento aos direitos humanos ou menos atendimento aos direitos humanos, se isso é uma questão mais humanitária, menos humanitária, se isso é mais correto ou menos correto, ou até mais cristão ou menos cristão. Você poderia até fazer esse tipo de avaliação, mas é complicado. É igual quando, por exemplo, você vai ver culturas como a cultura japonesa, que é extremamente machista, que a mulher é muito colocada numa posição difícil. Aí você vai ficar, mas viu lá? Mas espera aí. Você sabe qual é a história lá? Como é que são as coisas lá? Enfim, mas eu vou deixar de reconhecer que existe? Não. Mas você vai dizer assim, lá é melhor de ver do que aqui? Eu não sei, eu não fui criada lá. É difícil você fazer esse tipo de comparação. Mas eu acho que o filme faz uma reflexão muito importante pra gente compreender o contexto americano, já que a gente não vive lá, e para algumas pessoas é extremamente confuso entender o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e no mundo com relação... Eu acho que inclusive depois da morte do segundo negro americano vai acontecer mais ainda manifestações. Existe realmente um grande caldo hoje para a coisa engrossar. E que talvez algumas pessoas fiquem confusas e não consigam entender em que contexto e como é que está sendo construído. Assistam o filme, quem já assistiu, não deixa de deixar o seu recado aqui, comentar com a gente o que você achou, se você gostou ou não gostou, enfim, deixar o like, seu dislike, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e tá dividindo com vocês, conosco, a sua opinião, né? Quer dizer mais alguma coisa? Acho que não. Acho que é só. Então valeu, até a próxima. Tchau, tchau.